Olá, começando mais um Falando de Saúde. Hoje o nosso convidado especial é o Dr. Sidney Senhorini. Ele que tem agenda cheia, mas hoje ele abriu um espaço e está aqui conosco. Olá, Dr. Sidney Senhorini, como vai? Olá, Cláudio, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui no seu programa. Doutor, uma honra tê-lo aqui no Falando de Saúde, diante aí da sua agenda repleta. Orgulho imenso tê-lo aqui. O orgulho é do nosso, Cláudio. Obrigado pela oportunidade. Doutor, então hoje falaremos sobre diabetes. Sim. É um tema muito comentado, né, doutor? Sim, Cláudio. Diabetes é uma das doenças que mais cresce no mundo. Nós estimamos hoje que 10% da população brasileira seja portadora de diabetes, e o dado mais alarmante é que para cada paciente diabético que nós temos que sabe que é diabético, existe um outro em casa que é diabético e não conhece ainda que tem a doença. Então, uma doença que mais cresce, uma doença que exige de nós, algumas condutas para barrar, esse crescimento desenfreado que ela tem vindo no mundo todo. Doutor, existem vários tipos de diabetes? Cláudio, existem vários tipos de diabetes, Existem 3 tipos mais conhecidos, que é o diabetes do tipo 1, o diabetes do tipo 2 e o diabetes gestacional, Ultimamente a gente tem falado também de um diabetes tipo 1,5, a gente chama de 1,5, que é o LADA, que é um diabetes do adulto, mas que é um adulto que progride rapidamente para uso de insulina. Basicamente o diabético tipo 1 é aquela criança, ou adolescente, ou adulto jovem que abruptamente tem um grau lá de comprometimento do pâncreas e deixa de produzir insulina. Então é aquele tipo de diabetes geralmente de pessoas magras e que já vão direto para a insulina. O tipo 2 é 90% dos casos, geralmente obesos, que já tem algum histórico de diabetes na família e pela obesidade, pela resistência insulínica vão desenvolvendo diabetes. O gestacional é aquele que ocorre somente na gestação e esse 1,5 aí, o LADA, que é um tipo novo aí que tem cada vez aparecido mais. Doutor, o paciente que tem diabetes, ele tem algumas complicações crônicas no decorrer aí da patologia? Isso é muito importante, Cláudio, porque a gente tem dito para as pessoas, diabetes pode trazer complicações crônicas se você não tratar a doença adequadamente. Mas essas complicações, embora possíveis, elas são preveníveis, Então a gente pode prevenir com que essas complicações crônicas não venham. A maneira mais correta da gente prevenir as complicações são mantendo essa diabetes dentro do controle esperado. Então existem metas para controle, o médico deve desde cedo definir essas metas com o paciente e médico e paciente se mantendo dentro dessas metas, é dessa forma que a gente consegue evitar então a vinda das complicações crônicas. Então são possíveis, mas não são necessárias. Doutor, é fundamental que esse paciente ele não fuja também do médico que o acompanha, isso, Diabetes ele não deixa muito sintoma, Os sintomas clássicos do diabetes, sede, excessiva, urinar muito, turvação de vista, geralmente eles não estão presentes, 50% dos diabéticos não têm os sintomas clássicos da doença. Então isso acaba deixando mais difícil o diagnóstico, Outra coisa importante é que nós temos exames hoje que me dizem se a pessoa vai ser diabético ou não com até 5 anos de antecedência. Então é possível saber quem vai ser diabético, Eu falo brincando aqui que não cai um raio na cabeça do peão, ele vira diabético, Ele primeiro se torna resistente à insulina, sim, depois pré-diabético, depois diabético. Então, sabendo que a doença tem uma evolução conhecida, a gente consegue chegar antes e barrar a evolução da doença. Dr. Sidney, e no meio alimentar, existe alguma novidade que esse paciente ele possa se alimentar melhor para que ele tenha, digamos aí, um equilíbrio da doença, do diabetes? Existe sim, Cláudio. A gente até brinca, que isso muda todos os dias, Então, o ovo, por exemplo, que sempre era um vilão, Porque, o colesterol, o ovo não é mais vilão, Foi publicada uma pesquisa ano passado bastante interessante chamada DIAEG, que era o consumo de ovos em diabéticos, e mostrando que o colesterol entre aquele grupo de diabéticos que consumia mais ovos ou não consumia ovos era exatamente o mesmo, Mas, em linhas gerais, o diabético ele tem que evitar o uso dos carboidratos simples. O que é isso? O açúcar, a farinha de trigo, o excesso do carboidrato. E a alimentação fora isso é uma alimentação normal, saudável, que todos nós, na verdade, deveríamos fazer. Então, o que a gente tenta hoje é deixar a vida do diabético o mais normal possível, para que ele consiga frequentar os ambientes sociais e tal, com essa restrição dos carboidratos simples, açúcar, farinha de trigo em geral.
Doutor, na medicina, com o avanço, né, em várias áreas e tecnológicas também, o paciente que sofre diabetes, ele é beneficiado por este avanço? Sim, nós temos muitas novidades, né? Inclusive nós estamos indo agora para a Alemanha no Congresso Europeu de Diabetes, novidades tecnológicas, novos medicamentos. Então, nos últimos 5 anos, muita coisa mudou para a diabetes. Então, hoje é possível, por exemplo, fazer glicemia capilar sem ter que picar o dedo. Então, existem sensores de glicose que a gente coloca no corpo e ele transmite a glicose por Bluetooth, ou por um dispositivo dele, ou por esses relógios, esses smartwatches. Nós temos bomba de insulina aqui no diabético que toma insulina, né? O diabético tipo 1, por exemplo. Nós podemos ter um dispositivo automático que ele vai liberando insulina conforme a gente programa. Nos Estados Unidos já está sendo desenvolvido o pâncreas artificial, que é um dispositivo que vai medir e corrigir a glicose ao mesmo tempo. Temos medicamentos inteligentes, medicamentos que diminuem a glicose só no ponto que o paciente precisa, evitando então hipoglicemia. Então, muita coisa mudou. Que a gente estava falando, é possível dar para o diabético hoje uma qualidade de vida muito boa, uma sobrevida muito boa e, sobretudo, diminuir o risco desse paciente diabético desenvolver as complicações crônicas da doença. Doutor, são informações importantíssimas, né, que o doutor nos passou e também aos nossos seguidores. Nós do Falando de Saúde, nós agradecemos muito a sua presença aqui. Esperamos que em breve o doutor, voltando do Congresso, esteja presente novamente. Vai ser um prazer, Cláudia. A mensagem final disso é que é possível viver bem com diabetes. Que maravilha! Muito obrigada, doutor Sidney. E a vocês que nos acompanharam em mais este Falando de Saúde, diabetes. Olha que tema, vocês pediram e nós convidamos o Dr. Sidney Signorini para esclarecer as suas dúvidas. Tem mais dúvida ainda? Agenda uma consulta com ele. Obrigada pela sua companhia e até o próximo.